Oi pessoal, hoje aqui no canal Respirar eu vou falar a respeito dos 3 tipos de testes que existem para a gente fazer o exame e diagnosticar se uma pessoa está com o coronavírus ou se ela teve a infecção pelo Covid-19. O primeiro exame que eu vou falar é o RT-PCR. O que é o RT-PCR? O RT-PCR é um exame que detecta a presença do vírus no organismo da pessoa que faz o exame. E é aquele exame que o pessoal chama que é o exame do cotonete. Na verdade, o nome técnico daquele cotonete é SWAB. Então o SWAB é aquela haste com um pouquinho de algodão na ponta e ele vai lá na garganta da pessoa, vai lá no fundo da cavidade nasal e colhe material. Esse material passa por uma técnica conhecida por PCR. O PCR é um estudo da presença ou ausência de material genético do vírus. Como o coronavírus é um vírus de RNA, ele vai detectar se existem partículas do RNA do vírus no material colhido da pessoa. Porém, a gente não deve fazer o RT-PCR em qualquer pessoa, porque senão a pessoa pode gastar dinheiro e não atingir o objetivo. O RT-PCR é um exame que deve ser feito entre o 3º e o 9º dia de sintomas, no máximo até o 10º dia. Antes disso, vai dar um falso negativo, que é quando a pessoa tem a doença, mas o exame dá negativo, e depois disso também vai dar um falso negativo. E a pessoa vai achar que não teve e na verdade ela teve. Isso ocorre porque esse é o período em que existe maior quantidade de vírus no organismo da pessoa e aí o exame consegue detectar. E existe o segundo exame, que é a sorologia. A sorologia é um exame que a gente faz a partir da coleta de sangue. Então a pessoa vai lá no laboratório, colhe sangue lá no braço da pessoa e ele mede a quantidade de anticorpos contra o coronavírus que existe no corpo da pessoa. Então, normalmente, quando alguém é infectado pela Covid-19, leva alguns dias para o aparecimento de anticorpos no corpo da pessoa. Então, também, para que o exame de sorologia tenha um bom rendimento, é necessário que a gente faça no período correto. Às vezes alguém está ansioso, querendo saber se teve ou não, se está ou não está com coronavírus e vai lá, faz o exame no momento errado e vem o negativo e aí a gente tem também um falso negativo. Geralmente a sorologia começa a ficar positiva a partir do 5º, 6º dia. E aí, quando a gente olha o exame, está escrito assim, IgM e IgG. Qual é a diferença entre esses 2 tipos de anticorpos? A IgM é o primeiro anticorpo produzido pelo organismo. Quando o organismo é invadido por algum agente infeccioso, a IgM é um marcador de infecção recente, até inclusive infecção em atividade. Então, o organismo produz aquele anticorpo para defender o organismo, que a IgM, o nível daquele anticorpo sobe bastante e aí ele vai começar a diminuir. Quando ele começa a diminuir, começa a surgir no sangue da pessoa o anticorpo chamado IgG. E a IgG é um marcador de infecção já antiga ou infecção passada. Então, à medida que a IgM diminui,
a IgG aumenta e chega num determinado que a IgM passa a estar num valor negativo e a IgG num valor positivo. Significa que a doença já passou, a pessoa teve a doença no passado e agora ela está com anticorpos para a defesa contra o coronavírus. E o último exame é o teste rápido. O teste rápido, inclusive, realizado em algumas farmácias e alguns postos de saúde também fazem o teste rápido. O teste rápido ele também precisa que a gente tenha um tempo de evolução da doença. O teste rápido ele também vai ver anticorpos. É aquele exame que a pessoa pega uma gotinha de sangue na pontinha do dedo, coloca ali no aparelhinho para ele fazer a medição. Ele não dá as dosagens de IgM e de IgG, ele dá apenas assim, positivo ou negativo. Então a gente não sabe se você tem muito anticorpo ou se tem pouco, só sabe que tem ou não tem. A limitação do teste rápido é que ele é bem menos preciso que a sorologia e bem menos preciso que o teste rápido. Então não é dos exames o mais confiável. Ele costuma dar muito falso negativo, que é quando a pessoa está infectada pelo vírus e o teste dá negativo e às vezes engana a pessoa. O teste rápido, o ideal é que ele seja feito depois do 7º dia. Antes disso, com certeza ele vai dar um falso negativo e vai enganar a pessoa que fez esse exame e ela vai perder dinheiro porque ela vai ter pago por esse exame. Esse era o conteúdo de hoje. Quero pedir que você faça os seus comentários aqui no nosso perfil, dando sugestão de temas. Muitos dos temas que a gente apresenta aqui são sugestões dos ouvintes. Mais uma vez eu agradeço a sua audiência, compartilha esse vídeo com os amigos, muito obrigado.